Vamos falar de partida suave. E aí, moçada, beleza? Para quem conhece eletrônica industrial, comandos elétricos, sabe o que é um soft start aí no comando de motores, né? Curiosamente, um soft start é nada mais nada menos do que um dimmer preparado para um sistema trifásico e para um ambiente de motores de alta potência. Mas o assunto aqui, hoje, ainda teórico, né? Estamos ainda trabalhando nas dependências do novo laboratório. Então, por mais alguns dias aí, sem manutenção eletrônica. E o tema hoje é o seguinte: para quem já tem alguma experiência ou muita experiência no trabalho com válvulas, já percebeu que tem algumas peças que no momento da ligação ela brilha muito e depois o brilho diminui. Isso é o processo, né, de aquecimento do filamento. Em inglês isso está no datasheet dizendo como warm-up. Especialmente isso acontece em circuitos que têm configuração em série, alguns rádios, algumas TVs, onde todos os filamentos ou uma parte dos filamentos das válvulas são ligados todos em série e a válvulas de potência grande juntos com válvulas de potência pequena. Só que acontece o seguinte: todo filamento tem resistência ohmica muito baixa frio e essa resistência sobe à medida que esquenta. Então é natural que na ligação aconteça uma corrente elétrica muito superior à normal do funcionamento. Estamos comentando só de filamento, certo? Com as peças todas em série, nós temos um sacrifício maior das válvulas pequenas, que têm potência menor. As válvulas grandes estão com os filamentos frios, próximo de 0 ohm, e a consequência disso é uma corrente muito alta. Todas as peças vão sofrer com esse valor, mas especialmente as peças pequenas com os filamentos mais frágeis. A tendência é que elas se queimem primeiro. E no passado, nas TVs, existiu em alguns projetos alguma iniciativa no sentido de limitar a corrente inicial para que a durabilidade das peças fosse maior. Nós tínhamos os casos de válvula rompendo o filamento mesmo com a sua emissão ainda boa. Quer dizer, a destruição da peça por conta do filamento, como se fosse uma lâmpada que venceu sua vida. E se você gosta desse assunto dos valvulados, pode se interessar por um sistema de ligação suave das peças. E hoje nesse vídeo eu vou apresentar 3 sugestões, 3 ideias que podem ser aplicadas para os filamentos e, por que não, também para a tensão de placa, onde há algumas controvérsias. Em geral, os projetos de TV que já utilizavam a fonte com retificador de silício, alguns rádios também, a tensão de placa, quer dizer, a alta tensão, já subia, digamos assim, imediatamente assim que o aparelho era ligado, e depois os filamentos iam se aquecendo. Tem muita gente, muitos projetistas que não gostam disso. Por isso até muitas vezes o uso de válvula diodo no retificador a válvula, para que a tensão de placa, né, a alta tensão, vá subindo aos poucos conforme os filamentos se aquecem. Nesse caso, no caso dessa preferência, também é possível utilizar esses circuitos de subida suave da tensão ou soft start, como queira dar o nome.
Vamos ver esses 3 exemplos, então, explicando cada um deles. No primeiro caso, nós temos aí um circuito de ligação em série de transistores que determinam a corrente desses filamentos. Veja bem, nesse caso é necessário que a tensão de aquecimento seja contínua por conta dos transistores. E há até, em alguns casos, uma preferência para isso, porque a tensão contínua, por acoplamento capacitivo entre filamento e catodo, vai ter menos interferência do que a tensão alternada. E, inclusive, alguns fabricantes utilizam ou utilizavam essa vantagem da tensão contínua nos pré-amplificadores, que são mais sensíveis a qualquer tipo de ruído. Vejamos o funcionamento desse circuito. Para quem é das eletrônicas antigas, gostava por exemplo, das revistas Saber Eletrônica e outras edições no Brasil, de vez em quando via um circuito de fonte regulada a transistor exatamente nessa configuração, só que ao invés de um capacitor, aqui vinha um diodo Zener. O que vai acontecer? No momento que a fonte é ligada, este capacitor está com a tensão inicial em 0 volt, fazendo com que a base desse conjunto em Darlington seja de 0 e não tenha corrente nenhuma nos filamentos. À medida que o capacitor vai carregando através do resistor, a polarização de base vai subindo e essa corrente vai acompanhando. Nós temos aí uma corrente subindo com uma curva de carga de capacitor. A tensão vai subindo, a corrente vai subindo e os filamentos vão se aquecendo de forma mais suave, com uma limitação inicial de corrente, e assim nós damos tempo para que eles ganhem calor. Nesse caso, é necessário muito cuidado com o transistor de potência. Ele vai ter que suportar aí, dependendo do amplificador, até vários amperes, ou se for apenas no circuito pré-amplificador com as válvulas menores, mesmo assim a corrente é razoavelmente alta. E a escolha correta do conjunto resistor e capacitor para dar o tempo desejado. Vamos ver aqui com os voltímetros como é o comportamento. Eu coloquei um capacitor de valor bastante alto para que nós tenhamos tempo para verificar. Ligando, a tensão do capacitor vai subindo, a tensão dos filamentos vai subindo até o valor do seu funcionamento. Também nesse caso é importante que a tensão de entrada seja maior do que a tensão de filamento, porque nós teremos queda de tensão no transistor, coisa aí de meio volt, pouco mais, depende do circuito e do transistor. Novamente, a descarga do capacitor acontece rapidamente, retornando pelo próprio resistor e pelas bases dos transistores. E ligando, você percebe uma subida aqui. Se for desejável um valor de subida mais lento, é melhor mexer no capacitor e não no resistor, porque subindo demais esse valor aqui não vai ter corrente de base suficiente para o trabalho desses transistores e eles não vão entregar a tensão final. Aí fica uma sugestão: você deve variar os números para o seu caso, o seu desejo. Muitas vezes o teste é visual, né? Coloca um capacitor, um novo capacitor aqui,
e acompanha o acendimento da válvula se no visual ela parece menos agressiva no aquecimento do que sem proteção nenhuma. Nesse outro exemplo, o princípio é exatamente o mesmo, só que agora utilizando um LM317. Inclusive, nós vemos muito normalmente as versões LM317T, que é a mais tradicional, a que é mais vista normalmente, e temos a versão K, que é para uma potência maior. Ele tem um aspecto aí mais robusto, inclusive, dependendo da carga aplicada, talvez seja necessário investir num LM de potência maior. E a ideia aqui é exatamente a mesma. Veja que o LM317 ele precisa do resistor de realimentação e o resistor de derivação. Nós temos aqui um divisor resistivo que vai determinar a tensão de saída. Ou seja, se eu eliminar aqui todos os componentes extras, que são esses e esse, isso é uma configuração tradicional de um regulador. O que foi acrescentado nesse caso é um circuito que faz esse regulador subir devagar, que vem a ser exatamente um resistor de carga, o capacitor que será carregado e esse transistor que vai colocar o resistor da derivação em curto-circuito e depois vai saindo, vai eliminando a função do transistor aos poucos, e assim o regulador vai subindo a tensão devagar. Explicando, quando esse resistor aqui tem valor baixo, resistência baixa, a corrente de controle, a corrente de ajuste é drenada fortemente para o terra e a tensão de saída é menor. Tensão de saída do regulador é menor. Tensão menor no ajuste e tensão menor na saída. Quando o valor desse resistor aqui sobe, a tensão de saída sobe. Tensão maior no ajuste, tensão maior de saída. Muito bem. Sabendo disso, foi colocado um transistor em paralelo com o resistor com a função de pôr esse resistor em curto e, de certa forma, abaixar o valor dele, porque a corrente de ajuste vai ser derivada pelo resistor e pelo transistor para o terra. E assim, inicialmente, a tensão será pequena. À medida que o capacitor é carregado, como é um transistor PNP, a tensão positiva vai subindo e o transistor vai conduzindo cada vez menos até entrar em corte e finalmente nesse circuito fica apenas o resistor de realimentação e o resistor de ajuste. Quando o circuito é desligado, esse diodo participa descarregando rapidamente o capacitor para um novo funcionamento. Se isso aqui demorar muito para ser ligado, esse diodo pode eventualmente até ser eliminado. Vamos ver o funcionamento agora. Ligando a fonte, ela começa com 1, alguma coisa volts, que é o mínimo aí do circuito, mais a queda de tensão do transistor, dá praticamente aí uns 2 volts de tensão inicial, e depois vai subindo conforme o circuito RC. E novamente, é melhor não mexer no valor do resistor para evitar o risco aí de não ter polarização de base e alterar apenas o valor do capacitor. Se você desejar menos tempo, diminui o capacitor. Se desejar mais tempo, aumenta o capacitor até chegar ao valor desejado. Mais uma vez, o capacitor já foi descarregado e ligando novamente, começou com um pouco mais que 2 volts
e vai subindo lentamente até os 6,3. E novamente é necessário uma tensão maior na entrada, porque temos a queda de tensão nesse circuito integrado. Pelo fato da tensão de saída ser regulada por essas duas peças, essa tensão pode ser um pouco superior. O ideal aí seria no mínimo 2 volts acima da tensão de saída, 2 volts, 2 volts e meio, mas ela fica bem ajustada, fica bastante confiável. Não muito superior também, porque senão o LM vai esquentar demais. E esse último circuito, mais simples, com um relé fazendo o acionamento. E o transistor trabalhando com esse conjunto RC para fazer a ligação do relé. Nesse caso, nós temos apenas duas tensões, ou duas correntes. Uma limitada em série pelo resistor, enquanto o relé está desligado, e outra sem limitação nenhuma. O resistor é colocado em curto quando o relé está acionado. O acionamento é feito pelo transistor, a polarização acontece pelo resistor e, a princípio, o capacitor totalmente descarregado vai fazer o transistor começar em corte. À medida que o capacitor vai carregando, a polarização de base vai subindo até que chega um ponto que o relé consegue ser acionado e fica assim durante todo o funcionamento. E vamos ver funcionando agora. Quando a fonte é ligada, começa com uma tensão menor e depois sobe. Então teremos aí como se fosse uma partida, né? Um valor menor dá um tempo para o pré-aquecimento e depois vai para o serviço final. Eu já usei esse circuito aqui em aparelho que eu fiz e bastante satisfatório o seu funcionamento. A descarga do capacitor acontece pelo mesmo resistor e pela base do transistor. E temos lá 3 volts. Eu ajustei aqui o valor do resistor para dar 3 volts de tensão de pré-aquecimento por conta da simulação aqui do filamento. E depois os 6,3 do próprio circuito. Nesse caso, a fonte deve ter a tensão final, né, 6,3, porque o relé não vai ter queda de tensão. E se nós fizermos algumas pequenas alterações nesse circuito, ele pode funcionar com uma fonte alternada, diferente dos outros. Basta que nós tenhamos aqui um mínimo de retificação para que essa parte de baixo funcione em tensão contínua a partir de uma fonte alternada. Vamos dar um exemplo. E aqui está um exemplo. Eu coloquei um diodo retificador com um capacitor de filtragem para essa parte do circuito e o resto não muda nada. A única coisa que eu precisei mudar foi o voltímetro para alternado. O funcionamento é exatamente o mesmo. Ligando a simulação, nós temos no momento da ligação 3 volts e depois 6, alguma coisa aí, tensão de serviço normal. Se eu quiser aumentar o tempo, aumento o valor do capacitor e aí nós teremos um tempo maior de pré-aquecimento e depois serviço normal. E nesse caso é fonte alternada, filamento alimentado com alternado e esse circuito funcionando em contínua graças ao pequeno circuito retificador e filtro adicionado. Estão aí algumas ideias
para você pensar no seu projeto, nos seus... De repente você comprou um aparelho e ele apresenta isso, já sabe do que se trata. De qualquer forma, é um bom exercício mental, é um bom exercício para treinar, para nós aprendermos mais a eletrônica, os circuitos auxiliares, que são bastante úteis, e pensar, quebrar um pouco a cabeça é bom. Afinal, o cérebro nosso também precisa de exercício. E falando em exercício, você está convidado a adquirir o curso de eletrônica valvular, que vai do zero, para quem não sabe nada, até o amplificador de alta fidelidade. O rádio superheteródino, como já disse em vários vídeos, está em processo de gravação. A coisa demora um pouco, mas vai sair. Esse ano ainda de 2021 sai. E também considere a possibilidade de ser um colaborador do canal. Assim nós continuamos com esse trabalho de desenvolvimento, de pesquisa, de análise de circuitos, de apresentação de projetos e soluções dadas aí para a manutenção de equipamentos, e mantendo a nossa eletrônica válvula acesa e brilhando. Um grande abraço e até a próxima.